Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós vamos preparar um mini bolo de andar com decoração de margaridas pintada na pasta americana. Vou te mostrar todo o passo a passo para transformar um simples bolo em um bolinho cheio de afeto. Então, se você quer aprender, fica nessa aula. Vamos para a preparação da nossa ganache, que vai ser a cobertura do nosso bolo. Aqui eu já retirei o nosso bolo da geladeira, tá bom? Porque a gente não pode aplicar a ganache nele gelado. Se você aplica o bolo gelado, assim que você tira da geladeira, ela vai cristalizar muito rápido, vai endurecer muito rápido e você dificilmente vai conseguir fazer o espatulado em volta do bolo. Por isso que antes de preparar aqui a ganache, a gente tira o bolo, tá? Da geladeira. Para fazer a ganache, eu vou usar a cobertura fracionada branca. Aqui eu tenho esse aqui da Top, que é da Harold. E tenho também o chantilly, tá? Ele estava na geladeira, eu tirei da geladeira, está aqui em cima da bancada. Eu já pesei, tá? Existem várias formas de você fazer uma ganache para cobrir o seu bolo. Uma delas é com creme de leite, tem umas com leite de coco, enfim, existem várias maneiras, mas essa aqui que eu vou mostrar para vocês, a que eu vou utilizar, é composta com chantilly, tá bom? Ela vai ficar uma ganache bem aveludada, muito boa pra gente trabalhar. Então, vamos lá, começar. Vou colocar aqui uma vasilhinha. Ó, zerou a balança. Agora, vamos colocar aqui. Deixa eu retirar aqui. Agora, eu vou levar esse chantilly no micro-ondas, tá? A quantidade do chocolate é essa aqui da embalagem, 400 gramas. Então, eu vou colocar aqui numa vasilha. Vou colocar aqui. E a gente já vai levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre dando um intervalo a cada 30 segundos, mexendo até ele derreter por completo. A gente não vai levar para derreter, por exemplo, por 1 minuto, 2 minutos todo de uma vez, porque a cobertura branca ela é mais sensível do que a escura, então ela queima com muita facilidade. Aqui, meninas, cobertura fracionada branca já derretida, ó. Tá? Aqui não tem nenhum gruminho, ó. Toda derretida. Agora, nós vamos aquecer o chantilly. Tá? Aqui, ó, a vasilhinha. Deixa eu limpar aqui essa borda pra não queimar no micro-ondas. Eu vou colocar lá 30 segundos, tá? No micro-ondas. Prontinho, meninas. Já aqueci aqui, como eu disse, coloquei 30 segundos. Imediatamente, a gente já vai misturar aqui os dois. Prontinho, meninas, terminei de misturar aqui. Agora, a gente vai esperar um pouquinho, cerca de 15 a 20 minutinhos, até ela começar a ficar mais cremosa, tá? Aqui ela ainda está fluida, ó. A gente vai dar um descanso aqui de alguns minutinhos pra ela, pra gente poder começar a trabalhar, tá bom? Não precisa esperar muito, tipo 40 minutos, 1 hora, 20 minutinhos, no máximo 30 minutinhos. Ela já vai estar mais encorpada, já dá pra gente aplicar no nosso bolo, tá? 20 minutinhos depois, ela já tá com a consistência, ó, bem cremosa, tá vendo? Por isso a importância da gente deixar descansar. Se você deixa descansar muito tempo, ela fica dura. E a gente não quer uma ganache dura, a gente quer uma ganache macia, maleável, pra gente tá aplicando aqui no nosso bolo, tá bom? Você pode, meninas, tá aplicando a ganache no bolo com uma espátula, como essa, ou algo parecido, tá? Qualquer espátula que você prefira. Ou até mesmo com o saco de confeitar, tá? Coloca e aplica como se fosse o chantininho.
tá bom? Das duas formas vai dar certo. Antes de aplicar nossa ganache no bolo, eu vou colorir ela, eu vou tingir. E saindo um pouquinho do rosa, hoje eu vou usar o corante amarelo, ó, para combinar aí com a decoração do nosso bolo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui algumas gotinhas de amarelo. Vou mexer, ver se tá no ponto, na cor que eu quero. Ó. Eu não quero um amarelo muito forte. Deixa eu mexer aqui, misturar. Raspa bem as laterais para ela se misturar por completo, tá? E agora sim, chegou no tom que eu queria. Agora sim, vamos aplicar a ganache no nosso bolo. Prontinho, meninas. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Coloquei um pedacinho de EVA, ó, aqui em cima da minha bailarina. Depois coloquei o suporte já com o bolo em cima. E por que que eu fiz isso? Porque a bailarina, ela é de vidro. Se a gente não coloca uma proteção aqui entre a bailarina e o suporte, esse suporte, na hora que a gente tá decorando o bolo, ele pode deslizar e acontecer um acidente com o nosso bolo. Então, por isso que eu sempre forro a minha bailarina com algo que eu sei que não vai fazer o meu bolo correr, ó, ele tá bem firme. E nesse caso aqui eu tô usando um EVA, tem uns tapetinhos também, eu tenho um tapetinho que eu gosto de usar também aqui, mas hoje eu não encontrei o tapetinho, então eu coloquei o EVA, tá? Então, tô mostrando pra vocês, para que vocês tenham esse cuidado, principalmente quem tem bailarina de vidro. Agora, eu vou aplicar a ganache no nosso bolo, tá? Tá aqui minha ganache. E eu vou usar essa espátula aqui, ó, pra tá alisando o nosso bolo, tá? Ó, vou usar essa aqui. A de plástico, ela também dá certo, ó, que é a espátulazinha de plástico, que a gente usa muito pra chantininho. Ela também dá certo, porém, ela é muito leve. Nesse caso, se a gente tiver algo mais pesado, digamos assim, para alisar o nosso bolo, vai facilitar bastante, tá? E aí, a ganache, como eu disse, você tem a opção de aplicar diretamente como eu vou fazer aqui, ou, se preferir, pode colocar em um saquinho de confeitar e vir aqui aplicando no nosso bolo, igual a gente faz com o chantininho, tá certo, meninas? Então, da forma que ficar melhor aí pra vocês. Aqui, eu vou aplicar diretamente com a minha espátula, ó, vou colocando, trazendo aqui pras laterais. Eu pretendo fazer uma pré-camada aqui, tá? Pra poder selar todos os farelinhos, digamos assim, do nosso bolo. Ó, então, vou aplicar aqui uma pré-camada. Devagar, o nosso bolo tá bem molhadinho. Então, ó, deixa eu ir aplicando aqui a nossa pré-cobertura de ganache. Essa primeira parte aqui não tem problema que ela fique suja, tá bom? Ó, como no caso aqui saiu alguns farelos de bolo. Por quê? Porque a gente tá fazendo a pré-cobertura. O que não pode sujar, de fato, é a cobertura final, aquela que a gente vai aplicar depois, tá bom? Então, vamos lá, cobrir aqui esses pequenos farelinhos de bolo, para evitar que eles farelem depois. Deixa eu ir fazendo aqui uma pré-cobertura. Aqui você não vai precisar se preocupar tanto, tá bom? Porque é só para cobrir mesmo. É uma pré-cobertura, como o próprio nome já tá falando, né? Então, eu vou colocar aqui. E agora sim, eu vou pegar um saquinho de confeitar para poder preencher o nosso bolo com a cobertura.
Coloquei aqui no saquinho de confeitar, meninas, sem bico mesmo, tá bom? Estou aplicando aqui no bolo. Conforme você vai manipulando a ganache, ela vai endurecendo, vai ficando mais firme. Então, dá pra você colocar no saquinho, se você preferir, tá? Pra facilitar. Vou aplicando aqui. Ó, igual o chantininho mesmo, tá? Mesmo processo. Vamos lá. Assim que a gente terminar de aplicar, a gente já vem alisando para que essa ganache ela não cristalize, ou seja, ela fique dura e aí a gente não consiga alisar, tá bom? Você pode estar fazendo uso aqui de um soprador térmico ou de um secador que você vai comprar e vai deixar somente para confeitaria, tá? Você não vai usar um soprador ou um secador de cabelo que você usa no cabelo aqui no seu bolo. Ó, meninas, eu vou encostar aqui a espátula igual ao chantininho. Quem já assistiu a aula de chantininho sabe do que eu tô falando. Eu vou colocar aqui a minha vasilhinha pra tá raspando e tirando o excesso da espátula, tá? Então, vamos lá, ó. Alisa. Se você já assistiu a aula que tem aqui disponível com a cobertura de chantininho, é o mesmo processo, só muda mesmo a cobertura, tá? Então, vamos lá, seguimos alisando. Devagar, com cuidado. Ó. Aqui eu já vou me preocupar de preencher essa parte de cima que tá faltando antes que a minha ganache cristalize e eu não consiga mais trabalhar com ela, tá? Então, eu já tenho que me atentar a isso. Vou aplicar aqui, deixa eu colocar no saquinho de confeitar. Prontinho, meninas, já coloquei. Agora, eu vou pegar o restante do chocolate, ó, que sobrou. Levei para o micro-ondas por 5 segundos. Gente, é muito pouco tempo, tá bom? 5 segundos no micro-ondas, só para ele dar essa leve amolecida e eu poder finalizar aqui a parte de cima. Cuidado, se você colocar tempo demais, tipo 10 segundos, 12, 15 segundos, achando que vai derreter, vai ficar melhor, ele vai virar água, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês. Coloquei aqui, agora eu vou vir com essa minha espátula, ó. Vou espalhando aqui em cima, ó. E aí sim, fazer a nossa finalização. Trabalhar com ganache não é difícil, você só precisa aprender a técnica correta de trabalhar com ela, que aí você não vai ter dor de cabeça, tá? Assista esse vídeo com calma, com paciência, depois volta, assiste de novo. Quantas vezes for preciso, para você poder pegar a técnica toda certinha, direitinho. Eu brinco que esses vídeos de cobertura, né, cobrindo o bolo, eu preciso mais mostrar do que falar para você. Eu preciso mais mostrar do que falar mesmo, tô certa. Porque às vezes eu falo e não é o suficiente. Vocês vendo eu fazendo é bem melhor, tá bom? Então, observa aí como eu estou fazendo. Tem um defeitinho na lateral, eu venho corrigindo delicadamente, ó, pra não marcar a minha lateral. Opa! Ó, venho bem devagar, como quem não quer nada. E vou fazendo aqui. Gente, é bem devagar, tá? Como eu disse, se você tiver o soprador ou um secador, daí você pode aqui corrigir as imperfeições.
Eu até tenho aqui, mas não é próprio para bolo, então, como eu disse, né, eu não vou mexer, tá bom? Você precisa ter as suas coisas de confeitaria somente para a confeitaria. Pronto, até uma questão de higiene, né, gente? Então, você não vai pegar, como eu disse, um produto de cabelo e vai passar aqui no seu bolo. Ó, aqui ele já está cristalizando. Tá vendo a importância de você não usar o seu bolo gelado? Se o seu bolo estivesse gelado, se o meu bolo estivesse gelado, eu não ia conseguir estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Ó, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no bolinho de chantininho. Tentar, né, gente? Porque coordenação motora aqui vocês já sabem que é péssima. Mas eu vou pelo menos tentar fazer aqui um espiralzinho. Não ficou perfeito, mas feito é melhor que perfeito, né? Ó, comecei a mexer na lateral, ela ainda tava meio mole, começou a repuxar, tá vendo? Então, por favor, não façam isso. Espere secar totalmente. É até bom, às vezes, né, a gente errar. Claro que a gente não quer errar, mas às vezes é até bom a gente errar pra mostrar pra vocês o erro, tá? Então, aqui eu vou ter que consertar, ó, com a espátula. Por quê? Porque tava um pouquinho mole ainda e eu, de teimosia, vim passando a espátula na lateral. Então, prejudiquei o meu próprio bolinho. Muito cuidado com isso. Aqui eu tenho uma decoração que vai cobrir essas imperfeições, mas e se você não tiver, né? Então, vou esperar ele aqui cristalizar. Eu poderia levar pra geladeira, mas eu não vou levar pra geladeira. Vou esperar ele cristalizar aqui, aqui mesmo em cima do balcão, e aí eu venho finalizando ele juntamente com vocês. Agora que eu já finalizei ali o nosso bolo maior, nós vamos seguir para a decoração do nosso bolinho menor. Vocês lembram, quem assistiu a aula, né, recheando os bolos, vai lembrar que eu montei um mini bolo na forminha de 10 centímetros. E nós vamos usar esse mini bolinho aqui de 10 centímetros para fazer uma composição de bolo de andar com esse que a gente acabou de cobrir. Então, a aula de hoje é uma versão de mini bolo em 2 andares, tá bom? Então, vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o bolo anterior, vou cobrir esse aqui também. Esqueci de um detalhe importante, que é o isopor. Vou pegar ali o isopor e aí eu volto pra gente dar continuação aqui, tá bom? Que eu preciso do isopor pra colocar esse bolinho em cima. Aqui, meninas, eu já tenho um disquinho de isopor. Esse disco de isopor você encontra em casas de embalagem ou nas lojas que vendem material para confeitaria, tá bom? São disquinhos de isopor. Você vai colocar a sua forma assim, ó. Como ela tem uma borda um tanto grossinha, a gente vai fazer a medição pelo fundo da forma, porque eu não quero que esse disco fique maior do que o meu bolo, tá? Então, eu vou marcar aqui e depois eu vou cortar. Ó, fiz aqui a marcação. Agora, vamos cortar e, enfim, colocar o nosso bolinho. Essa aqui vai ser a nossa base para estruturar o nosso mini bolo. Como esses bolos são bem pequenos, a gente não vai precisar de uma outra estrutura, tá bom? Se fosse uma versão de bolo maior, aí só o disquinho de isopor não iria suportar o peso do bolinho de cima. A gente precisaria entrar aí com outro tipo de estruturação, tá bom, meninas? Então, só para vocês entenderem direitinho, cada caso vai ser uma estruturação diferente, tá bom? Então, só explicando pra vocês, parece que ele ficou um pouquinho torto aqui, deixa eu... Vou trazer aqui a minha bailarina com o EVAzinho em cima, né, que eu já ensinei pra vocês que é pra não escorregar. Agora eu vou pegar aqui o meu disquinho de isopor, ó. Vou colocar um pouquinho da... Opa, foi muito aqui, gente, não precisa ser tudo isso, não. Um pouquinho da nossa ganache. Vou posicionar o nosso bolinho, tá? E virar ele em cima desse disquinho, ó. Vou colocar aqui o meu suporte. Vou colocar em cima um pouquinho de ganache, isso aqui é só pra ajudar a gente a trabalhar melhor com o nosso bolinho. E agora sim, vamos cobrir esse mini bolinho.
Prontinho, meninas, vamos lá. Aqui eu tenho a minha ganache, vou passar pra esse outro lado, vai ficar melhor pra mim, ó. E eu vou colocar no saquinho de confeitar pra gente poder fazer a aplicação nesse nosso mini bolinho. Prontinho, meninas, vamos dar continuação aqui à nossa decoração. Eu já esperei aqui alguns minutinhos. Essa pré-cobertura já tá um pouco mais resistente, tá um pouco mais firme. Agora a gente vai fazer a cobertura do nosso mini bolinho, tá? Vou fazer aqui a aplicação. Da mesma forma que a gente fez a pré-cobertura, a gente vai aplicar agora a cobertura. Eu vou deixar pra fazer a parte de cima por último, tá? Primeiro eu vou focar aqui nessa lateral. Só então, depois é que a gente vai fazer a parte de cima. Vou aqui adiantar, passar a minha espátula. Mesmo processo, tá, meninas? Igual. Ó. Venho aqui aplicando tudo direitinho, bonitinho. Prontinho, meninas, terminei aqui de alisar o bolo pequeno, ó. Essa parte de cima aqui, eu não vou mexer, tá? Eu quero as bordinhas dele irregular mesmo, do jeitinho que tá aqui, por isso que eu não vou mexer. Mas se você quer um bolo nivelado, então, quando você terminar de espatular ele, você vem, quando você terminar a lateral, você vem com a espátula assim, ó, nesse movimento e deixa ele todo retinho, que não é o caso aqui, tá bom? Agora, nós vamos passar esse mini bolo para o nosso bolo maior, que a gente decorou primeiro, que é esse bolo aqui, ó. Ele também ficou com as bordinhas irregulares e o motivo de deixar as bordas irregulares é porque eu quero pintar essa bordinha de dourado. Então, por isso que eu achei mais bonito deixar ela assim, irregular, tá bom? Pra ressaltar o dourado aqui depois que o bolo estiver pronto, tá bom, meninas? Mas aí você faz ao seu gosto. Agora eu quero falar pra vocês que a gente precisa fazer uma estrutura aqui nesse bolo pra poder receber o bolinho menor. Então, a gente vai utilizar aqui pega-balão, que é esse suporte aqui, esse canudo, né? Ele geralmente vende num tamanho bem grande e eu saio cortando nos tamanhos que eu preciso, né? Em tamanhos menores. E se você não tiver o pega-balão, você pode substituir por palito de churrasco, tá? Porém, você sempre vai dar preferência para o palito de bambu, porque ele é mais resistente. Não é o caso aqui, tá? Desse nosso mini bolo, porque o de cima é bem pequenininho mesmo. Mas a gente precisa sim colocar uma estruturação, nem que seja uma só central, para não pesar esse bolinho de cima em cima do bolo de baixo e ele vir a afundar, estourar aqui na lateral, ele acabar, em vez de ele ficar retinho assim, ele acaba ficando barrigudo, porque tem peso em cima e começa a fazer pressão no bolo de baixo. Então, a gente precisa sim fazer uma estrutura aqui, por menor que seja, tá bom? Então, aqui eu vou pegar a minha forminha, ó, a forma que a gente usou, vou centralizar aqui. Para quem tem dificuldade, assim como eu, de centralizar só olhando, usa uma régua, tá bom, meninas? Então, coloca a réguinha aqui pra ver, coloca a outra aqui, se tiver batendo certinho o mesmo centímetro, tanto aqui como aqui, aí você pode fazer a marcação aqui, ó, vou dar um exemplo. Deixa eu afastar aqui, ó, pega a régua e coloca aqui. Aqui deu 1,5 centímetros. E para esse lado, deu, deixa eu ver, também 1,5 centímetros. Vou olhar aqui atrás e vou olhar aqui na frente. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Pronto. Coincidentemente, eu centralizei o meu bolinho, tá? Agora, eu vou pegar alguma coisa, gente, ó, pra marcar aqui
Ó. Opa. Ó. Marquei. Essa marcação aqui é onde a gente vai colocar o nosso bolinho menor, tá? Então, agora, a gente vai colocar... Eu vou colocar o meu pega-balão bem centralizado aqui, ó. Coloco. Vou pegar uma tesoura para poder cortar aqui no tamanho certinho. Ó, deixa eu marcar aqui. Pronto, marquei. Agora, eu levanto aqui, corto. E volto meu pega-balão novamente para dentro do meu bolo. É importante que esse que entrou, o nosso pega-balão aqui, ou se fosse o palitinho de churrasco, ele fique nivelado com esse bolo aqui. Porque se ele ficar mais baixo do que o bolo, quando você colocar o bolinho de cima, esse aqui vai afundar. Se ele ficar mais alto, quando você colocar o bolinho de cima, ele não vai ficar fixado nesse bolo, ele vai ficar solto, tá? Então, ele precisa estar nivelado aqui, ó, do jeitinho que eu deixei, tá bom? Como eu vou colocar somente um bolo aqui e ele é bem pequenininho, a gente vai até pesar para vocês verem o peso que ele ficou, eu não vou precisar colocar mais estrutura, tá? Ó, por exemplo, espalhar outros pega-balão aqui. Mas se fosse um bolo maior, aí sim a gente precisaria espalhar mais pega-balão aqui para suportar o peso do bolo de cima, tá certo? Então, agora, eu vou pegar aqui juntamente com vocês o nosso mini bolinho. Ó, deixa eu colocar aqui na câmera para vocês verem. Deixa eu afastar aqui. Ó. Caso tenha sobrado aí um pouquinho de ganache, você vai colocar aqui, ó, aqui no meio, essa ganache, e vem com esse bolo pequenininho aqui em cima para grudar na ganache. Não foi o meu caso. A minha ganache acabou toda, então eu vou só colocar aqui em cima, mas esse bolo não vai ser transportado, ele é só pro curso. Se você tá fazendo esse bolo e ele vai ser transportado, por mais próximo que seja, você precisa colocar um pouco de ganache derretida aqui no meio para esse bolinho pequeno grudar nesse bolo aqui, tá bom? Vamos colocar agora o nosso mini bolo aqui em cima do nosso bolo maior. Vou pegar aqui com cuidado, tá bom? E vou posicionar ele aqui cuidadosamente, ó, em cima do bolo maior. Ixi, a câmera tá um pouquinho ruim aqui para vocês enxergarem, mas eu vou já ajeitar aqui a câmera para que vocês vejam, tá? Ó, dá uma arrumada, pode pegar, tá? Na ganache, ó, que não vai acontecer nada. Então, dá uma arrumadinha aqui. Tenta não ficar mexendo para não danificar a estrutura, mas você pode tocar, pode ajustar, tá bom? Ó. Ajusta aqui direitinho. E agora sim, nós vamos para a decoração e finalização do nosso mini bolo. Aqui eu tenho as florzinhas que já estão prontas. Eu mostrei todo o passo a passo dessas florzinhas para vocês na aula anterior a essa. Aqui no canal já está disponível. Eu disponibilizei ontem a aula ensinando como eu faço as florzinhas. Então, se você perdeu essa aula, volta lá para você pegar a dica de como pintar na pasta americana, tá? Essas florzinhas aqui, elas são de pasta americana e a gente vai utilizar para fazer a decoração do nosso bolinho. Vamos utilizar também álcool de cereal, ó. Esse aqui é o famoso álcool de cereal que a gente usa para fazer diluições. Aqui tá dizendo álcool alcoólico, solução alcoólica neutra, mas a gente conhece como álcool de cereal, tá? Ou álcool para decoração. E aí, a gente vai utilizar ele para diluir aqui o nosso pozinho dourado, ó. Aqui tá aberto, mas deixa eu fechar. Um pozinho dourado, aqui eu tô usando o da Fab, pode ser qualquer marca, tá, meninas? É porque o da Fab é que é mais acessível pra mim. Então, vamos precisar também do pozinho, esse aqui é o dourado, ó, dourado metálico, tá? Ó, eu vou fazer a mistura do álcool com o pozinho, vou diluir pra gente poder pintar aqui as bordinhas do nosso bolo, tá? Eu quero uma bordinha dourada, enfim, fica de sugestão aí pra vocês.
Vamos utilizar também um pincelzinho, ó, aqui eu tenho um pincelzinho da confeitaria mesmo, já deixo pra confeitaria, pra gente poder fazer aqui o detalhe dourado. Vamos precisar também de um copinho, tá? E água. Aqui eu tenho água filtrada e a gente vai colocar aqui dentro e a gente vai usar essa água que é bem pouca, meninas. Por favor, se atentem a isso. É muito pouca água pra gente poder colocar as nossas florzinhas grudadas no bolo. O ideal para você grudar as florzinhas aqui no bolo é você usar a própria ganache. Então, na hora que você estiver fazendo a decoração do seu bolo, você separa um pouquinho de ganache para depois você colocar um pinguinho só atrás das florzinhas e colar aqui, tá? Então, vai ser a melhor cola para grudar aqui, vai ser a própria ganache. Mas a ganache que eu utilizei, cobri todo o bolo, não sobrou nada, usei até a última gota. E aí, a gente vai umedecer aqui com água, mas como são pinturas, aqui é uma pintura, a gente não pode, de forma alguma, deixar a água ter contato com a pintura, senão vai borrar, vai ficar horrível aqui a florzinha. Então, a gente vai colocar aqui atrás um pouquinho só de água, tá? Pra umedecer essa pasta, que já tá seca. E aí, ela umedecendo um pouquinho, a gente vem e gruda aqui no nosso bolo. Olha como vai ficar lindo. Tá bom? Então, essa água aqui é um improviso, tá? É pra, no caso de você esquecer de deixar a ganache, no caso da ganache não dá, como no meu caso aqui. Enfim, eu deixo de dica aí pra vocês essa diquinha da água, mas ela é um improviso, tá bom, meninas? É só no caso mesmo da falta da ganache. Eu até tenho aqui o chocolate escuro, que não é o branco. Só que eu não quero colocar aqui nas minhas florzinhas, porque elas são brancas. A cobertura aqui é amarelinha. Então, eu não quero passar aqui um chocolate escuro e correr o risco dele acabar aparecendo atrás das florzinhas, tá bom? Como eu tenho umas bem pequenininhas, ó. Eu tenho medo de alguma forma, acabar aparecendo o chocolate escuro. E aí, esteticamente, vai ficar muito feio o nosso bolo. Então, eu prefiro ir na água, que é o nosso plano B. Poderia ser também, gente, colinha de CMC, tá? Se você tem CMC aí, aquele pozinho que a gente usa para secar a pasta, você pode colocar um pouquinho aqui dentro também, depois coloca um pouquinho de água, ele vai virar uma colinha e você pode fazer isso, tá bom? Eu peguei aqui um potinho vazio, ó, de pozinho dourado, coloquei dentro um pouquinho de álcool de cereal, tá? E agora, a gente vai fazer assim, colocar um pouquinho aqui na tampa, ó, um pouquinho na tampa. Aí, eu vou colocar o pó. A quantidade do pó é aleatória, mas eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a quantidade que eu tô utilizando, tá bom? Ó, com o próprio pincel mesmo, ó. Colocar aqui o pozinho, ó. Essa aqui é a quantidade que eu vou usar, tá bom? Ó, vamos misturar. Fazer uma mistura. Vou vir aqui na parte que eu deixei sobressair, ó. Vou vir aqui na parte que eu deixei em alto relevo, ó. Só isso, ó. Fiz bem direitinho. Aqui, meninas, resolvi fazer a colinha de CMC pra mostrar pra vocês da forma correta, né? Não que com água não seja correto, mas essa forma aqui vai até facilitar pra vocês. Ó, só um pouquinho de pó. Gente, isso aqui não tem nem como pesar de tão pouco que é, ó. Tá vendo? Só uma pontinha mesmo. E a gente vai colocar água aqui dentro, tá? Pra transformar isso aqui em uma colinha. Vou mexer aqui com o cabinho de um pincel mesmo, ó. E a gente vai ter que esperar alguns minutinhos aqui até esse CMC hidratar e virar uma colinha, tá? Mas fica a dica aí da água pra vocês, tá bom?
Ó, já tô ensinando pra quem não sabe fazer a colinha de CMC. Então, já fica a dica aqui. Aqui, meninas, colinha de CMC já quase prontinha. Ela ainda vai ficar mais transparente. Mas nós já vamos usar aqui para poder fazer a nossa colagem, tá? Das nossas florzinhas. Ela já tem aqui uma consistência mais pastosa. A gente vai usar agora para grudar as nossas florzinhas no bolo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, uma florzinha pelo avesso. Passo um pouquinho de CMC, ó. Seria a mesma coisa se fosse com água, seria a mesma coisa se fosse com ganache, ó. Vou pegar outra florzinha, vou fazer a mesma coisa. E assim eu vou fazendo com todas as florzinhas, porque a gente precisa esperar esse CMC se transformar numa cola aqui na nossa florzinha. Ó, vou passando em todas elas. E depois eu venho só aplicando no nosso bolo, ó. Com cuidado para não passar das abas, para não acabar estragando a pintura. Ó, é somente atrás mesmo e com todo cuidado. Ó, tá vendo? Vou fazer isso com todas as florzinhas. Quando eu terminar todas elas, aí já vai estar no ponto ideal de cola pra gente poder aplicar no bolo, ó. Tá vendo? Vamos começar colocando nas pequenas imperfeições que tem no nosso bolo. Como, por exemplo, aqui tem uma imperfeição, aqui tem uma imperfeiçãozinha. A gente já vai começar a colocar as florzinhas nessa parte, tá? Ó, mais uma. Ó, esse manchado atrás é da tinta. Na hora de cortar, acabou que manchou um pouquinho atrás, mas tudo bem, desde que não seja na frente. Vou fazer isso com todas as florzinhas. Quando a gente terminar de passar em todas as florzinhas, elas já vão estar prontas. A cola já vai estar no ponto perfeito pra gente aplicar no bolo. Prontinho, meninas. Vamos agora fazer a aplicação das florzinhas no nosso bolo. Cuidadosamente, ó. Eu encosto aqui, ó. Ó, poderia ser mais pra cá, porque aqui tem um buraquinho. Ó. Encosta aqui. Já deixei a primeira florzinha. Agora eu quero uma florzinha maior. Vou colocar ela aqui. A decoração aqui é totalmente aleatória, tá? Não tem muita regra. Vai de acordo com o gosto mesmo. Ó. Vou colocar outra aqui. Outra florzinha aqui. E assim a gente vai fazendo a aplicação no nosso bolo. Vou pôr aqui. Acho que aqui vai ficar legal. Acho que ficou legal. Vamos lá. Prontinho, meninas. Esse aqui é o resultado do nosso mini bolo. Olha só como ele ficou lindo, cheio de afeto. Uma decoração bonita, simples, tá? Não tem nada demais aqui, não tem nada elaborado. Vocês viram que a gente fez a espatulagem na ganache, passou aqui nas bordas, né, o dourado. E aí, por fim, terminamos com as margaridas. Ficou muito fofinho, achei muito lindo. Quero saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acharam da aula de hoje. Eu trouxe esse bolo com muito carinho, com muito amor pra vocês, né? Numa versão mini, porém de andar. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Muitos outros bolinhos virão aí pela frente. E não esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre a nossa aula de hoje,
tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês. Um grande abraço e eu espero você na próxima aula. Até lá!